Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui. Mais uma quarta-feira com o nosso cafezinho. Já vamos começar. Estão só organizando as coisinhas aqui e tudo mais. Bom, para começar, queria dizer que estamos nessa mais uma live aqui nossa do Cafezinho Produtivo. Esse projeto que foi idealizado pela Ariela e segue aqui comigo, com a Ariela e com a Fanny. Um projeto que foi criado com o objetivo de a gente poder falar um pouco mais sobre a nossa área, valorizar mais os profissionais que trabalham com produção. Já falamos disso aqui várias vezes, fomos os primeiros a parar e não sabemos ainda o que vai acontecer e quando vamos voltar. Então, pelo menos a gente tem esse espaço aqui para poder falar um pouco do que a gente faz e também conversar com pessoas que fazem isso e dar voz e valor a tantas pessoas que são muito boas no que fazem e que têm muitas histórias para contar. E não sendo diferente, hoje, 14 de outubro, a gente também tem aqui uma pessoa muito incrível para falar sobre um tema que, ao mesmo tempo que é bastante polêmico, porque muita gente não sabe como ele funciona ou não entende muito bem como ele é aplicado, é uma forma de devolver para a sociedade coisas que lhes são de direito e que também são de muito bom crescimento, que é arte e cultura. Então hoje a gente vai falar sobre editais e leis de incentivo com uma pessoa que a gente chama de cafezinho honorária, que é a Amanda Turra. A Amanda, ela é uma pessoa apaixonada pelo que faz e apaixonante também. Ela é muito dedicada, ela já fez acontecer e já aprovou mais de 20 projetos de lei de incentivo, apenas palmas. Já trabalhou em vários shows nacionais e internacionais, toca guitarra nas horas vagas que eu não sei quais são, porque são quase inéditas na vida dela. E ela vai contar um pouco aqui pra gente sobre essa história dela. Então eu vou convidar aqui a Amanda para falar com a gente. Oi. Ai, Carol, E... socorro! Com essa descrição, eu já tava quase chorando aqui. Socorro, trava na beleza, né, Amanda? Você tá muito bela! Arrumada pela segunda vez na Ai, quarentena. adoramos esse momento que a pessoa pode aparecer como, ó, de batom, de Sim. cabelos, que, ó, tá incrível, apenas isso, queria te dizer aqui. Mas vamos lá, que temos muitas coisas para falar, que esse assunto, olha, daria 3 lives de 1 hora e ainda ia só faltar coisa, Sim. né? Como a gente costuma dizer aqui, vamos começar pelo começo. Então, assim, pela sua bio, a gente viu que você se formou em produção cultural. Então, Uhum. já era um desejo profissional, já que você escolheu como sua formação. Então, eu queria que você contasse um pouco como começou, como você fez essa escolha, como foi esse seu começo. Bom, quando eu tava na escola, eu já ficava louca, assim, sempre que tinha que fazer feira cultural, alguma coisa assim, que tinha que realmente ter algum tipo de produção. E daí eu já gostava muito. Sempre era muito divertido. E aí também eu era louca por show, eu ia muito em show chegou um momento em que eu comecei a pensar, nossa, imagina você fazer parte de fazer isso aqui acontecer. Daí eu falei, tá, como que eu faço parte de fazer isso aqui acontecer? Daí eu fui atrás de faculdades, né, que tivessem alguma coisa a ver com isso. A princípio eu ia fazer publicidade. Eu cheguei até a fazer vestibular, Mackenzie, passei, e aí na hora que eu passei eu falei, não, não quero mais. E daí eu fui atrás de produção cultural mesmo, eu vi que tinha 2 cursos, na época era só FMU e FAP aqui em São Paulo, né? Até tem no Rio e na Bahia, se eu não me engano, outras faculdades, mas aqui, pelo menos naquela época, eram só essas duas.
E daí eu falei, bom, eu acho que se eu for fazer publicidade, eu vou ter uma matéria que é eventos, né, pelo que todo mundo fala. Você também cursou publicidade, então eu imagino que você saiba que você passa por isso, mas não é só isso. E aí eu falei, eu acho que é mais fácil, não é mais fácil não, é mais vantajoso fazer publicidade, produção cultural do que publicidade e propaganda, que eu vou realmente focar em produção cultural. Era uma faculdade também que tinha menos tempo, era 2 anos e meio, então eu falei, eu acho melhor eu focar menos tempo numa coisa que é realmente que eu quero fazer, do que ficar mais tempo focando em mil coisas. Tudo bem, conhecimento é sempre bom, mas até na própria faculdade de produção cultural a gente passou bastante por marketing, enfim, coisas do tipo. Então, fui fazer isso. Minha turma era a segunda turma da faculdade fazendo isso, então era até um aprendizado para a faculdade e para os professores, né, ensinando isso, porque é uma coisa difícil de se ensinar, produção cultural no geral. Então, foi isso, mas foi bom, foi ótimo, foi daí que eu entrei no PROAC, enfim, daí que eu comecei a fazer tudo. Pois é, vamos falar disso agora. Mas antes de eu fazer a próxima pergunta, só um detalhe que eu não comentei. Pessoas, todas que quiserem fazer perguntas para esta Geninha, podem mandar nos comentários, podem mandar na caixa de perguntas, que daí no final a gente vai fazer as perguntas de vocês, curiosidades ou coisas que vocês queiram saber, tá? Bom, você até citou aí agora, né, que você falou, e foi assim que eu entrei pro PROAC e tudo mais, e a próxima pergunta tem a ver com isso, porque daí você já começou trabalhando com edital e projeto incentivado, no PROAC mesmo, como você falou, que é do governo do estado. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de estar desse lado, né? Desse outro lado, de analisar o projeto, de estar nessa avaliação. Como funciona, como é a sua organização? Contar um pouco disso pra gente. Bom, primeiro que eu entrei no PROAC, eu não fazia ideia do que era. Quer dizer, fazia ideia do que era o PROAC, mas eu não fazia ideia de como escrever um projeto, de como que era um projeto. Então, estar lá foi muito bom para eu pegar um projeto na mão e falar, é assim. E aí também entender como que é avaliado, como que são prestadas as contas disso. Foi muito bom porque eu aprendi todas essas partes, entendeu? Porque realmente na faculdade ninguém me ensinou a fazer um projeto. E acho que também não é papel deles te ensinar a realmente fazer as coisas, né? Te dar o leque para você saber fazer. E aí foi daí que eu comecei, eu fuçava todos os projetos, olhava, né? Como eu comecei participando, fazendo assessoria para a comissão de análise de projetos, eu passava bastante tempo com a comissão, né, com os membros da comissão, enquanto eles analisavam os projetos, que eram nas reuniões de análise. Então, isso acho que agregou bastante para mim, porque eu comecei a ver como fazer, eu já sabia o que era um projeto, aí depois eu fui saber como fazer um projeto que seria aprovado, e, enfim, entender a lei, entender todos os parâmetros. E daí você aprendendo uma lei, as outras também ficam mais fáceis. Porque basicamente é igual, mas não é igual, né? Mas os princípios são os mesmos. E aí você se acostumando com uma, você se acostuma com as outras muito mais fácil. Os procedimentos gerais, né, acabam sendo bem parecidos. Ou seja, se você tiver uma base mais ou menos, sei lá, escreveu você consegue pelo menos já ter um pouco mais de facilidade para entender só as minuciosidades dos outros, mas numa estrutura em si, eles têm mais ou menos mesmas características, principalmente nesse caso que a gente está falando do outro lado de avaliação. Tipo, tem determinados itens a serem avaliados que são padrão e que precisam ser seguidos para você pelo menos conseguir chegar lá numa aprovação ou mais próximo disso, né? Isso, normalmente o que vai ser assim prioritário numa análise vai ser interesse público, no caso ou estadual, ou municipal, ou federal, depende da lei. O interesse público é artístico, qualidade técnica e também artística, equipe técnica capacitada para fazer o projeto e um orçamento que realmente se baseia em valores de mercado. Vai ser basicamente isso que uma comissão vai analisar. Aí, claro, tem todos os outros parâmetros de cada lei, né? Os detalhes de cada lei, mas é basicamente isso que um projeto incentivado por um governo, enfim,
vai ser analisado. É, mais ou menos sobre isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, a gente estava falando sobre o PROAC que tem relação com o governo do estado, mas projetos de edital, eles podem acontecer para outros estados, né? Inclusive, a gente até quis enfatizar isso aqui, porque tem o caso da Lei Rouanet e que as falsas notícias e todas as ideias não reais, né? E não colaboradoras para o nosso meio e para o meio das pessoas que fazem projetos de incentivo estão por aí. E por isso até era interessante você poder explorar mesmo essa ideia de, assim, falando em um projeto digital e entrando bem mesmo no nosso tema, o que que é, para que que ele serve, como que funciona um edital, né, de cultura? Mais especificamente, assim, entrando mesmo nessa linha do tipo, não é que você está aí usando um dinheiro público lá, mas que você desse o seu panorama mesmo relacionado a isso. Para que que ele serve, o que que ele é e como funciona um edital de cultura. Bom, primeiro um edital público, ele tem o principal objetivo de, como já diz o nome, publicizar os recursos. Na verdade, ele dá uma grande oportunidade, não só para as pessoas, para produtores pequenos e artistas pequenos, né, também para os grandes, mas ele vem para dar uma oportunidade para os artistas que não estão, para os artistas, produtores que não estão no grande nicho dos grandes eventos, em que você tem o patrocinador lá privado e que ele já vai te dar o dinheiro, não importa o quê, porque já é um evento que já tem um super nome, enfim. Então é para pequenos eventos, pequenos produtores, pequenos artistas. Essa é a intenção principal dos editais públicos, editais e leis, enfim, de incentivo à cultura. Que todos tenham acesso. E aí daí que vem também a parte por exemplo, o PROAC-CMS, a Rouanet e o PROMAC de serem projetos que os patrocinadores incentivam dando parte do valor devido em impostos, né, ao governo, dando para o projeto. Porque aí é um incentivo, porque a pessoa já tem que pagar esse valor, né, para o governo, e aí, na realidade, você redireciona isso ao projeto, então é um incentivo para ter apoio a pequenos produtores, enfim, pequenos eventos. Então é esse o foco principal dos editais. Não que grandes produtores também não entrem nele. Mas, por exemplo, grande show, sei lá, um YouTube da vida, ele não pode ser contemplado pelas leis de incentivo. Tem itens que limitam isso. Exatamente para sobrar, né, entre aspas, para quem é realmente o público-alvo desses editais. E aí a gente tem também os que são editais, realmente, né, editais com valor já destinado a eles, que são editais que você, por exemplo, inscreve seu projeto, como o PROAC Editais, né, que na verdade, inclusive, acho que está aberto, alguns ainda estão abertos, mas ele abre uma vez ao ano, e aí eles já estabelecem prêmios. Por exemplo, vão ser escolhidos 10 projetos de R$ 25.000. E aí esse valor já vem do Fundo de Cultura. Então, você não tem que ir atrás do patrocinador. Também é uma forma de incentivar, só que uma forma diferente, que você não tem que você não vai atrás de um patrocinador, o próprio Fundo de Cultura já apoia seu projeto, né? Então, é isso, essas são as nuances. Ou seja, temos várias possibilidades. Sim. E possibilidades que não são mentirosas, né, Brasil? Estamos aqui vendo para comprovar, não é mesmo? Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que Sim. é fácil, e não quer dizer que os produtores pequenos vão aprovar um projeto lá no PROAC-CMS e vão captar no dia seguinte. Não é nada fácil, na verdade. Muitas das pessoas que captam, às vezes, são pessoas que já têm um certo poder, assim, com as empresas, enfim, não poder, falando em corrupção, eu digo poder, conhecimento, de conhecer pessoas lá dentro, enfim, contatos. Então, um produtor pequeno, um evento pequeno tem que ir atrás de fazer isso, é um trabalho bem de formiguinha. Mas as leis de incentivo existem exatamente para dar oportunidade para essa pessoa, para pelo menos ela ter a oportunidade de aprovar o projeto dela e de conseguir, talvez, captar. Captar esse dinheiro, claro. Né? E depois que você trabalhou nesse contexto do PROAC, nas palestras e tudo, você começou a dar consultoria e a escrever os projetos. Isso. E aí que agora você vai nos ajudar, porque a gente queria começar entendendo
como você escreve um projeto. Sim, não é tão fácil assim, não é que você vai falar aqui uma mágica em 5 minutos para nós, mas pelo menos dicas, né, de caminhos, porque muita gente fala isso, eu queria tanto escrever um projeto, mas não faço ideia de como. Então, assim, algumas, pelo menos ideias ou possibilidades de poder trazer ali essa realidade que você falou, da pessoa ter essa oportunidade de ao menos chegar ali para captar esse dinheiro. Então, dicas ou ideias que você possa dar de como escrever um projeto. Bom, primeiro tem alguns tópicos que são importantes. Algumas das leis até colocam nos editais. Alguns, na verdade, estão até se esforçando para fazer editais com linguagem mais simples. Por exemplo, o Promac, eles fizeram o edital desse ano com linguagem super simples, de fácil entendimento para todo mundo, exatamente para facilitar, né, que todo mundo participe realmente, não dificultar. Mas tem alguns itens que são importantes você pegar primeiro eles e aí depois você desenvolver seu texto em cima deles. Bom, o primeiro, resumo do projeto, básico. Você vai resumir o que o projeto vai fazer em, no máximo, 5 linhas. Depois, descrição. Aí você vai descrever tudo que o projeto tudo que vai fazer, enfim. Todas as atividades que ele compõe, ingressos, todas essas informações assim, mais gerais. Na descrição você também vai pensar em público-alvo, você também vai pensar em acesso, você também vai pensar em planos de divulgação. Depois da descrição a gente vai ter a justificativa. Por que o seu projeto é importante? Por que ele é importante? E aí a gente pega importante de dois lados. A gente pega por que ele é importante em questão cultural, né? E por que ele é importante? Por que a justificativa dele? Qual a justificativa de você ter o incentivo para esse projeto pela lei de incentivo? Então, por que é importante para esse projeto a lei de incentivo? Então, por exemplo, sei lá, um projeto que é um sarau super independente. Por que é importante ter a lei de incentivo? É importante porque é um sarau independente, as pessoas fazem com o próprio dinheiro, com a lei de incentivo você vai conseguir atingir mais público, você vai conseguir fazer melhor, com melhor infraestrutura, com melhor equipe, melhor divulgação, então o projeto vai crescer. Próximo item, objetivos. Então, da justificativa, né? A gente pega a justificativa porque que ele é importante, aí os objetivos para atingirem o que você colocou na justificativa. E aí a gente tem o objetivo geral, né? Que é um todo, assim, do projeto, e aí é bom você colocar objetivos específicos também, que são metas, né? Então, por exemplo, o objetivo específico vai ser atingir até 200 pessoas, fazer um evento no dia tal, fazer 10 edições do evento X. Então, vai ser uma coisa mais em metas quantitativas, assim, do que qualitativas. Depois dos objetivos, a gente vai ter a ficha técnica, super importante, você tem que colocar lá não todo mundo que vai participar do projeto, mas as pessoas principais, então coordenador, diretor artístico, cada segmento vai ter os seus nomes, né? Dependendo do segmento, os nomes mudam, né? Das funções. Mas principalmente o pessoal que vai realmente gerir, as pessoas que são essenciais que aquelas pessoas façam essa função, entendeu? Para o projeto realmente funcionar. E aí, da ficha técnica, você vai falar quem são as pessoas, depois os currículos das pessoas. E aí, dependendo do projeto, você tem adendos. Então, por exemplo, tem oficinas. É importante você sempre ter um plano pedagógico. Então, por exemplo, quem você vai atender, o que vai ser tratado. Como que isso vai ser avaliado depois. Tem alguns anexos, né, como plano pedagógico, que vão depender do projeto. E é basicamente isso. É bem básico, assim, bem facinho, né? Uma coisa. Mas assim, você já deu bons horizontes, eu acho. E aí a gente teve até um comentário aqui que também é bem interessante, que é assim. Leia, né? Leia o projeto qual você quer participar, porque realmente é denso, é um volume de informação muito grande, tipo, tem regras específicas. Esse panorama que você deu é maravilhoso, porque já dá para entender, tipo assim, se você quer pensa em ter um projeto ou desenvolver um projeto, tem que sim ter um objetivo para o todo, né? Não adianta você achar que é legal o que você gosta ou o que você sabe fazer, porque tem que ter um objetivo e uma justificativa do que é aquilo, que foi o que a gente falou no começo, vai devolver para o meio e se ele se enquadra ou não ali. Então, ler, entender o conteúdo e para que é aquele incentivo é muito importante.
E o que me leva aqui à minha próxima pergunta, que é assim: ler é um hábito que muitas pessoas não têm, né? Tem gente, inclusive, os que a gente envia, tem um pouco dessas dificuldades. E aí, é, eu queria saber, acontece das pessoas não lerem os editais ou algo assim? Tipo, quais são os erros mais frequentes, não só na análise, mas nas devolutivas que eles dão, né? Que a gente chama de diligência, se você até quiser explicar o que que é isso, que eles devolvem para reavaliar e para ter essa aprovação final. Porque você fez esse papel da leitura do projeto, né? Então, como é que é isso? Porque é um conteúdo wow, né? Então, para falar um pouco sobre isso, porque assim, nesse universo que as pessoas não gostam de ler nem o e-mail, imagina um edital inteiro. As pessoas não gostam mesmo de ler. Isso é um fato hoje em dia. Mas se você quer ser um proponente, é importante você ler tudo e se atentar. Anota, tira dúvida, liga lá, manda e-mail. As leis de incentivo normalmente são super acessíveis. Inclusive, quando eu trabalhava no PROAC, a gente passava horas, às vezes, com proponentes, tirando dúvida. Mas é esse realmente para isso que as pessoas estão lá, né? Então, use e abuse da boa vontade das pessoas, porque senão você realmente não vai conseguir escrever um projeto que seja aprovado, né? Se você não tirar suas dúvidas, se você tiver dúvidas. E aí a gente tem o lado de quem analisa. Normalmente, as pessoas leem quem analisa, né? Porque eles estão lá para isso. Mas já aconteceu, às vezes, tipo, a pessoa pergunta o que está lá. E aí, você precisa, na verdade, você como proponente, precisa ver dois lados da moeda. Tem o lado, será que eu me fiz claro para outra pessoa? Ou será que só está claro para mim? Porque nada é óbvio. Às vezes é óbvio pra gente. Então, nesse caso, é bom sempre a gente passar o projeto para outra pessoa ler. Se você trabalha com outra pessoa, enfim, que entende de projeto, dá uma lida, vê se está claro para você, porque eu conheço o projeto. Tudo está claro para mim na minha cabeça, saiu da minha cabeça. Mas para quem está lendo, às vezes não está claro. Então tem esse lado que às vezes você não se fez claro pro terceiro que está lendo. E aí tem um lado que às vezes o parecerista tem 1000 projetos e ele acabou não lendo o seu. Tá errado? Tá errado. Mas, nesse caso, principalmente nas leis de incentivo, vale mais a pena, para você não perder tempo, você responder e, enfim, né? Aceita e responde. Aceita e deixa claro se ele não achou que estava claro. Mesmo que estivesse claro para, sei lá, para qualquer pessoa que lesse. Entendeu? Porque senão, se você for brigar, aí você vai atrás de ouvidoria, atrás de diretor, vai te dar mais trabalho, mais tempo, enquanto isso você já respondeu o projeto e já aprovou. Então, existem os dois lados. Nesse sentido de responder é porque acontece isso, certo? Se você fez alguma coisa que não se fez entender, você ainda pode ter a chance de explicar, porque eles te dão uma devolutiva do tipo, pode justificar isso, ou isso, pode explicar melhor isso ou isso, e aí você tem a possibilidade de justificar aquilo que pode realmente não ter sido muito claro para eles, como é para você, ou mesmo sendo claro, você justifica para dizer assim, olha, tem uma resposta para isso, certo? Tipo, você tem essa possibilidade de reexplicar alguns itens que não se façam tão inteligíveis assim, certo? Isso, nas leis que não são editais diretos. Quando é edital direto, você não tem uma devolutiva, um parecer, né? É só uma seleção. Tá. As pessoas pegam, os analistas pegam, sei lá, os 100 projetos que eles receberam e escolhem 10. Porque eles estavam mais claros, porque tinham maior interesse público, enfim, porque atendiam melhor a todos os critérios. Mas você não tem uma devolutiva, não tem um parecer deles. Então, nesse caso de editais, assim, que são recurso direto, você tem um trabalho maior ainda de se fazer claro. Se fazer claro, de fazer o projeto interessante, o seu trabalho é mais complicado ainda. Porque você não tem essa devolutiva. Então, ou é escolhido ou não é. Mas nas leis que você tem captação, né, o processo ele é um pouco diferente. Você tem a oportunidade de responder o complemento de informações e você também tem a oportunidade de fazer um recurso contra a reprovação. Então, ele é mais aberto para você corrigir possíveis erros, né? Não são erros, mas possíveis enganos, enfim. Mal entendidos. Mal entendidos. Assim. Perfeito. Certo. E
Vamos dizer assim, o seu projeto foi aprovado, deu tudo certo, deu essas respostas, conseguiu escrever, fez tudo. Existe toda uma burocracia só, ler muito, escrever muito, justificar muito. Depois disso tem toda uma burocracia, imagino eu, que vai, sei lá, desde abrir a conta, contrato de patrocínio, a captação, que seria, na verdade, um capítulo à parte a captação, porque acho que são muitos detalhes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre como depois. Meu projeto foi aprovado, e agora? Bom, depois do projeto aprovado, você vai iniciar a captação, claro, né? Que realmente é uma coisa à parte, tem mais detalhes, então eu não vou entrar muito nela. Mas você vai atrás dos patrocinadores. E aí, enquanto isso, com a lei de incentivo, não vou falar num geral, né? Porque em algumas você tem que mandar mais coisas do que outras, enfim. Mas abrir a conta. A maioria delas, na maioria delas, você tem um termo de compromisso, que vai ser o seu contrato com a lei de incentivo, né? Que você vai basicamente falar que você está de acordo com toda a lei, enfim, que você se compromete a prestar contas de acordo com todas as normas. E aí você vai mandar você abrir a conta, mandar uma cópia do contrato da conta e o termo de compromisso. Isso no geral, tá? Pode ser que, dependendo da lei que a gente estiver falando, vá ter mais coisas. Mas é basicamente isso enquanto você ainda não está na execução do projeto, né? Daí eu não sei se você já quer que eu entre nessa parte ou não. Fique à vontade, assim, vai ser, não tem problema que vai ser um pouco longo, mas eu acho que é legal as pessoas saberem que não é só escrever o projeto, né? Tem todo um trabalho pós e que permeia muitas coisas. Então, estamos aqui nos momentos resumos, né? Tanto de como fazer como do depois. Então, fique à vontade no seu resumo. Tá, então. Captou, abriu a conta, tá com o dinheiro na conta, vamos executar o projeto. Beleza. Bom, primeiro que um projeto ele tem pré-produção, produção, execução. Pré-produção, execução e pós-produção. Então, na pré-produção você vai fazer todos os preparativos, enfim, na execução é realmente a execução do projeto. Então, por exemplo, é um festival, então na pré-produção você vai fazer todos os preparativos, contratar a banda, contratar a equipe, enfim, começar a comunicação. E aí depois na execução você vai realmente o festival acontecendo e depois a pós-produção, clipping, pós de comunicação, preparar realmente a prestação de contas, dar retorno para patrocinador, enfim, cada projeto vai ter suas especificidades. Mas uma coisa que é muito importante é que as pessoas normalmente deixam para fazer prestação de contas na pós-produção. Na verdade, você só fecha na pós-produção essa prestação de contas. Senão você fica louco ou 99% das vezes dá algum problema. Eu lembro sempre o Daniel, que era o diretor no PROAC, quando eu trabalhava lá, ele falava prestação de contas você não faz no final, você faz no projeto inteiro. Então, a cada mês, normalmente quando eu pego o projeto para fazer prestação de contas, todo final de mês eu fecho tudo. Então, vou lá, faço todos os formulários que a lei pede, pego todos os tratos bancários, todas as notas, enfim, organizo tudo como pede na lei a todo final de mês. Porque se dá algum problema, você sabe no mês seguinte, enfim, no começo do mês seguinte. Você não vai saber, sei lá, 12 meses depois, 6 meses depois, cada projeto tem um tempo. Mas normalmente é pelo menos 6 meses de projeto. Então, você já resolve ali. Você não vai depois, 6 meses depois, ir atrás do prejuízo do primeiro mês do projeto. E aí você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir cancelar uma nota que estava errada. Às vezes você não vai achar o fornecedor, se for... enfim, você não vai conseguir resolver esse erro. Já peguei projeto que foi prestar contas, atrasado, inclusive, que não entregou prestação de contas quando o PROAC pediu, e aí ficou, porque eles também têm uma super alta demanda, né? E aí foram cobrar 2 anos depois e a pessoa não faz ideia de onde que estão os prestadores de serviços 2 anos depois, enfim, o que aconteceu. Então, é essencial que tenha muita atenção para a prestação de contas, porque isso pode te deixar com dívida de assim, valores que você nunca vai conseguir pagar na sua vida. Mesmo que você parcele em milhões de vezes, ou você vai ficar pagando pro resto da vida e deixar para seus filhos, sabe? Então, dependendo do valor, né? Porque os projetos normalmente são mais de captação, pelo menos são mais de 100 mil reais. Então, sei lá, eu nem me imagino como uma dívida dessas me dá nervoso só de pensar. Mas acontece.
E às vezes não tem realmente como remediar e você vai ter que pagar, porque por um erro que podia ter sido corrigido lá na hora que foi feito, sabe? Então, além de toda a execução do projeto, a parte de produção mesmo, de colocar a mão na massa, essa parte de prestação de contas, quando você está numa lei de incentivo, principalmente, é muito, muito, muito importante. Então você falou bastante sobre a prestação de contas e o quanto isso pode prejudicar caso você não faça direito. Você tem outras dicas do tipo para dar em relação a como se executar um projeto, do tipo preste contas todo mês, porque se você deixar para o final, você pode se dar muito mal. Dicas dessas preciosas de quando a pessoa tem que realizar esse projeto que ela já aprovou e ele está em andamento para que ela não chegue lá no final e fale, putz, se eu soubesse disso, teria sido muito melhor. Bom, primeiro de todas, feche a sua prestação de contas todo mês. Leia novamente, ler é sempre muito importante, gente. Tire dúvidas, não faça nada, acho que tá aqui desse jeito, acho que entendi desse jeito e vou fazer desse jeito. Não faça. Liga lá, manda um e-mail. Na verdade, é muito mais seguro mandar um e-mail, porque depois você tem um e-mail para rebater, se falarem que tá errado e mandaram você fazer dessa forma. Não faça nenhuma alteração, seja de equipe, seja de orçamento, seja de local de realização, enfim, qualquer alteração, sem pedir para a comissão de análise de projetos, porque você está fazendo, eles estão entendendo que você vai fazer o projeto de uma forma, e eles vão analisar depois sua prestação de contas baseado nessa forma. Então, não faça nenhuma alteração sem antes pedir, né? Não é só você avisar, estou fazendo, sem antes pedir para a comissão de análise da lei em questão. Faça relatórios, pegue listas de presença, tire fotos. Fotos são muito importantes, registro de realização também são coisas que fazem parte da prestação de contas. Aplicação de logos, muito importante na parte de comunicação. Todas as leis têm regras de aplicação de logos e você tem. Então, tem que lembrar bem disso. Fazer tudo com antecedência, tudo com planejamento. E acho que é isso. Faça 1000 checklists, se necessário. Rabisque, reescreva, enfim. Se organize, faça planilhas, faça cronogramas, faça listas, se organize da melhor forma que for para você. Mas é importante planejamento e organização. E acho que é válido fazer como quase que um resumo de tudo que você disse, que é assim, por mais que algumas vezes pareça que, ou digam aí nas suas falsas notícias, ou coisas do tipo que um projeto de lei incentivado, um projeto incentivado por lei, né, na verdade, pareça uma brincadeira ou uma coisa de que o dinheiro não está sendo bem administrado ou qualquer coisa do tipo, é pelo contrário, porque você falou de 1 milhão de detalhes, bateu 1 milhão de vezes sobre a prestação de contas e existe uma planilha inteira que você apresenta e mostra, né, para cada micro detalhe do valor que você vai gastar e se você muda isso. Acho que você falou, a comissão vai vir, vai te questionar uma coisa e agora você está fazendo outra com o dinheiro que nós estamos aqui te incentivando baseado neste objetivo final. Então, assim, são vários mini detalhes, né, e várias cobranças que você vai ter sobre aquilo que você submeteu, né, e o que acho que a gente fala para todas as coisas aqui, organização, porque é fundamental você não só se organizar para com a sua equipe interna de quem escreveu o projeto, mas ter pessoas super organizadas, chamem a Amanda, para poder coordenar tudo isso, porque é realmente uma loucura, prestação, relatórios, dizer que fez e comprovar o que você fez, e onde você gastou, e tudo isso são muitos detalhes, né? Que você acha que fez um bom resumo aqui, mas que daria 1 milhão de tempos, acredito eu, porque são muitas coisas mesmo, né? Sim, com certeza. E aí, entrando no que você, no começo da sua fala, que as pessoas acham que é brincadeira, as notícias saem às vezes, né, falando que é tudo roubo, não sei o quê. E
parte disso também se dá a má fé, às vezes, das próprias pessoas que escrevem projetos. Às vezes as pessoas escrevem já pensando, não, eu vou fazer alguma mutreta aqui nessa parte. Mas as próprias, falando do lado de quem esteve em uma lei de incentivo, né, de quem trabalhou lá, as pessoas que estão lá são muito corretas e procuram pegar o máximo possível os erros, né? Os erros, na verdade, não os erros, mas as más intenções de quem está lá já pensando em fazer alguma coisa errada com o dinheiro que é de todo mundo. Então, é uma desconstrução também, né? Que tem do próprio brasileiro, que sempre gosta de achar uma saída para as coisas. Um jeitinho. Mas um jeitinho, mas quem está lá realmente analisando, avaliando, trabalhando do lado da lei de incentivo, procura evitar isso ao máximo. As pessoas são bem certas, pelo menos as pessoas que eu conheci. Posso falar, claro, pelas pessoas que eu conheci, pelas pessoas que eu conheço, enfim, que trabalho, que às vezes tenho contato, mas no geral a intenção é sempre que todo mundo faça as coisas da forma mais correta possível. Que bom. Olha, estamos encaminhando aqui para o final e agora eu vou fazer uma pergunta mais para a Amanda, como esta pessoa que falei no começo, que utiliza do tempo que eu não sei de onde ela tira, até para tocar guitarra, até para fazer coisas, porque além de tudo isso que ela disse aqui, ela ainda trabalha com produção, já fez shows nacionais, internacionais, grandes produções. Mas teve um que chamou muito a nossa atenção, que foi a produção de um festival de rock que você fez na sua cidade linda, chamada Itapira. Que eu queria que você falasse um pouco pra gente, que além de você estar do lado de quem leu, estar do lado de quem escreveu, você ainda está do lado de quem produziu, não necessariamente com uma lei, mas que executa, né, um projeto pensado que foi esse festival num lugar que não é assim, temos todos os recursos do mundo. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre este momento da sua vida. Bom, vou contar como que aconteceu desde o começo, bem resumido, né, mas depois que eu saí do PROAC, eu mudei para Itapira, e daí, chegando lá, eu acabei entrando num coletivo, né, que fazia um sarau na cidade, e eles tinham acabado de ganhar um edital no PROAC, inclusive, daí eu participei com eles desse edital, fazendo toda a organização, enfim, na verdade, todo mundo fazia tudo lá, porque era um grupo bem pequeno, era um coletivo, mas eu cuidei da parte administrativa, principalmente, né? E daí, quando estava acabando esse projeto, a Aline, que era não a dona, né, mas uma das idealizadoras do coletivo e do sarau, ela falou, nossa, imagina que legal a gente trazer uma banda aqui, ou uma banda grande, enfim, na cidade. E aí ela falou em Garotos Podres. E daí, bom, eu posso citar o nome da banda porque foi super legal, deu tudo certo, não deu nenhum chabu. Então, e daí a gente falou, bom, vamos tentar, né? E daí a gente orçou, enfim, era um custo que a gente não tinha como pagar como coletivo, né? E nem no projeto estava contemplado, então a gente não tinha como fazer pelo projeto. E daí a gente foi atrás da prefeitura, atrás do pessoal da cultura. E daí a gente fez um projetinho para eles e pediu os recursos e aí a gente conseguiu aprovar com eles. E daí a gente fez o festival, foi desde o zero, desde a ideia, assim, que a Aline falou, vamos trazer Garotos Podres, e aí projeto, e aí captar o dinheiro com a prefeitura, e aí organizar tudo com a banda, e trazer a banda, e cuidar da parte artística da banda, enfim. Aí a gente, na verdade, principalmente eu e a Aline, né, que fizemos assim, tomamos a frente de tudo. Lógico, com o coletivo também ajudando, mas a gente acabou fazendo essa parte principal. E daí foi super legal, a gente conseguiu reunir no Parque da Cidade 500 pessoas. Há muito tempo lá na cidade é bem difícil você reunir tantas pessoas num evento. Na verdade, é bem triste porque se faz um evento de rock, vão 20 pessoas. Só no rodeio, assim, porque é interior, né? Vão 50 mil pessoas, mas a gente conseguiu que muita gente fosse, inclusive gente das cidades vizinhas. E aí foi super legal. Boa parte disso ainda foi feita independente, porque os recursos que a gente conseguiu não eram recursos que davam para pagar exatamente tudo que a gente precisava. Então, por exemplo, precisava de 2 amplificadores de guitarra, a gente não conseguiu alugar nenhum dos amplificadores, aí levou um amplificador lá de casa, que o Mauro toca guitarra, meu marido,
E aí ele tem um amplificador, e aí o cara da banda levou outro amplificador dele, e aí no fim ainda saí com dívida, porque queimou um amplificador no meio do show do Garotos Podres, aí o cara que tava tocando na outra banda, tava com o amplificador dentro do carro, aí ele falou, não, toma aqui o amplificador, então foram várias correrias, mas deu tudo certo e foi super gratificante. Que legal, ou seja, captando da forma que é viável. É uma grande captadora mesmo, essa garota. E assim, nem sei, eu só queria agradecer por todas essas dicas preciosas, assim. Que vocês que estão aqui assistindo a gente, espalhem para os amigos, porque é muito raro alguém conseguir falar de forma tão clara e explicar com tantos detalhes ricos e importantes como se fazer um projeto. A gente sabe que começar isso é uma loucura, você fica olhando e lendo aquele negócio todo e fala, o que eu vou fazer? Como é que eu escrevo isso? Então foram realmente dicas muito legais, inclusive para depois, para o pós, que também é todo um universo desconhecido para quem não trabalha com isso. Então, assim, rainha dos projetos, Amanda, nem sei o que dizer, só queria te agradecer. Não sei se você tem agradecimentos finais a fazer, mas de antemão, em nome de todas as cafezinhas, muito obrigado por tudo que você nos disse aqui hoje. Bom, muito obrigada pelo convite, primeiro, para vocês, três maravilhosas. Obrigada, na verdade, por tudo para vocês, por vocês na vida, porque vocês são perfeitas. Bom, agradeço todo o pessoal do PROAC que trabalhou comigo, que super me ensinou. Todo mundo sempre teve muita boa vontade. Um agradecimento especial ao Paulo, que estudava comigo e que foi quem me deu a dica. Estágio no PROAC. Daí eu comecei tudo. E que também me ajudou quando eu pensei em sair do PROAC para fazer assessoria de projeto, porque ele já tinha feito isso também, e aí eu fui logo atrás. E eu acho que é isso, no geral. Bom, obrigada a todo mundo que está assistindo. Obrigada a todo mundo que trabalha comigo, que já trabalhou comigo, enfim. Ou que me ajudou de alguma forma. Acho que é isso. Bom, já fiz todos os meus agradecimentos, mas queria lembrar aqui, sobretudo aqui do nosso cafezinho, nos sigam no Instagram, YouTube, Spotify. Amanhã temos playlist, as nossas lives estão de 15 em 15 dias e estão sendo intercaladas com o nosso novo quadro Sem Glamour, que conta histórias tipo essa que a Amanda contou do amplificador, não é mesmo? Que queima e a gente tem que fazer acontecer. Teremos uma história maravilhosa de Amanda em algum momento deste nosso quadro. Então, por favor, sigam nos seguindo e divulgando para os seus amigos. E aproveitando este momento de agradecimento, queria fazer aqui um agradecimento muito especial, que é agradecer / contar uma novidade. A gente já sabe dela desde o dia 12 de setembro, mas a gente está agora começando a estruturar a captação. E o Cafezinho Produtivo teve um projeto aprovado no Promac, então agora estamos neste universo. Amanda, nossa diva rainha também, muito obrigado por esse momento. E assim, a todos que estiverem interessados, que quiserem nos ajudar nessa captação, que conhecerem empresas que se interessem por isso, ou divulgar para quem possa colaborar. A nossa ideia aqui se relaciona a tudo isso que contamos nessa live inteira, no sentido de poder fazer alguma coisa para o meio e devolver como cultura e com o que a gente mais sabe fazer da vida, que é o nosso trabalho com amor. Então, quem acredita nessa mesma coisa e quem acredita no projeto do Cafezinho e em tudo que ele movimenta e que a gente ainda tem possibilidade de movimentar no meio, por favor, estejam aí com a gente, divulguem para os amigos e nos apoiem, porque agora fazemos parte deste super nicho e somos muito, muito, muito gratas e estamos muito felizes com essa notícia. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui e até daqui 15 dias e semana que vem com Sem Glamour e Amanda. Apenas gratidão infinita. Ai, perfeito. Obrigada, gente. Beijos, tchau, tchau. Beijo.